Olá, seguidores deste canal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui estudando, as alianças da Bíblia, pois nós já vimos que Deus só se relaciona conosco através de aliança. Então, estamos começando lá de trás, desde a aliança do Éden com Adão, depois com Noé, Abraão, Moisés, agora é a aliança que nós estamos vendo. E nós vamos falar agora sobre os termos, desta aliança. Mas aí você pode rapidamente dar o seu joinha, para nos ajudar, nos apoiar. E também pode compartilhar esse vídeo com outros. Se você ainda não é cadastrado, cadastre-se aí para que você possa receber, todos os nossos estudos, os nossos vídeos, ok? Então, os termos da aliança mosaica. A aliança mosaica era primariamente o acréscimo de condições às irrevogáveis promessas da aliança abraâmica. Ela está cheia de numerosos se. Se me obedeceres, se ouvires a minha voz, se andares nos meus caminhos. Então Deus traz condições para que sejam obedecidas e assim o povo podia ser abençoado. E na aliança mosaica, os termos envolviam a obediência que brotava das obras, das realizações e do esforço próprio. Portanto, a obediência de fé foi substituída pela obediência legal, lei legal. Sob a aliança mosaica, Israel podia obter a promessa de vida abundante somente ao cumprir as obras da lei para alcançar justiça. Que aliança difícil, hein? Sobre outras alianças, eles podiam receber justiça pela fé nas promessas de Deus e, portanto, podiam ser aí capazes de fazer a sua vontade. Então, vocês vejam, nós vamos ver daqui a pouco por que foi assim, com o povo de Israel. A aliança mosaica dizia: façam e vivam, enquanto que a nova aliança, que é a que nós estamos vivendo, diz: sejam salvos para poder fazer. A aliança mosaica, ela promovia a justiça pelas obras em vez da justiça pela fé. Agora veja o porquê. Foi a autoconfiança arrogante de Israel que provocou a Deus, levando-o a impor esses tipos de termos sobre eles, sobre o povo. O povo de Israel vangloriou-se, dizendo: tudo o que o Senhor disse a Moisés, nós faremos. Portanto, saíram do terreno da fé para o terreno da lei e das obras em autoconfiança. Agindo assim, Israel como nação mostrou sua ignorância da justiça de Deus e por 1500 anos tentaram estabelecer a sua própria justiça pela lei, recusando a se submeter à justiça pela fé da aliança abraâmica. Os textos estão todos na apostila. Resumo dos termos da aliança mosaica. Primeiro, os 10 mandamentos.
Os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra, uma com os mandamentos que governam o relacionamento do ser humano com Deus e a outra pedra com os mandamentos que governam o relacionamento do ser humano com os seus semelhantes. No relacionamento com Deus, dentro dos 10 mandamentos, temos não adorar nenhum outro Deus, não fazer e nem adorar imagens de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o dia de sábado como santo ao Senhor. E no relacionamento com os semelhantes, dentro dos 10 mandamentos, temos honrar o pai e a mãe, não matar outro ser humano, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Depois temos a obediência. A entrega dos 10 mandamentos automaticamente requeria a obediência de Israel ao que ali estava escrito, né? Que acabamos de ler. Terceiro, o amor. Esse tipo de obediência poderia despertar o amor pelo Senhor. Ao fazer, ao cumprir, ao obedecer, quem sabe o amor brotaria em seus corações, né, a Deus e ao próximo. Somente à medida que amassem, temessem e servissem ao Senhor é que eles seriam capazes de obedecer aos seus mandamentos, né? Não na própria força do homem. A condição de obedecerem em amor aos mandamentos de Deus não estava ao alcance do povo de Israel por causa da lei do pecado que operava dentro do espírito deles. O pecado da raça, aquela marca estava no espírito deles e isso impedia que eles pudessem obedecer, né, à risca os mandamentos. A história de Israel sob a aliança mosaica prova que se Deus não recriasse o espírito humano, o ser humano não seria capaz de obedecer aos mandamentos através do seu alto esforço. Porque não é na nossa força, mas é uma capacitação que vem pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, no novo nascimento, ele vem habitar no espírito humano e ele é o nosso ajudador, fortalecedor, capacitador, mestre, guia, tudo o que nós precisamos. Na aliança mosaica, os mandamentos foram escritos externamente em tábuas de pedra pelo dedo de Deus lá no Monte Sinai. Na nova aliança, os mandamentos são escritos internamente nas tábuas do Espírito recriado por Deus. A aliança mosaica deu os mandamentos para serem obedecidos, mas ela não deu o poder para obedecê-los. Enquanto que na nova aliança, ela apresenta os padrões de justiça de Deus para serem seguidos e também traz a capacitação pelo poder do Espírito Santo para cumpri-los. O esforço humano, por si só, nunca seria capaz de cumprir o que Deus estabelece como padrão de vida santa para nós. Somente através da graça e do poder do Espírito Santo é que podemos satisfazer
às exigências do padrão moral santo de Deus. Vamos olhar agora para o juramento da aliança. Na aliança mosaica não há juramento. A aliança mosaica não se tornou irrevogável por um juramento. Isso estabelece um contraste com a aliança abraâmica, que se tornou eterna e irrevogável pela dádiva do juramento. O livro da aliança. As escrituras registram que esta aliança foi especificamente escrita em um livro. Este livro da aliança foi aspergido por sangue e foi lido para o povo e mais tarde foi colocado ao lado da Arca da Aliança. Depois vamos falar da Arca da Aliança, onde ela ficava. O sangue da aliança. Então vamos olhar aqui para o sacrifício da aliança. A aliança mosaica é a mais completa e detalhada descrição de sacrifícios do que qualquer outra aliança. Isso ilustra o significado do sacrifício da aliança e tipifica também a importância da obra expiatória de Cristo. Aponta, lá para frente. Vamos ver o corpo, do animal sacrificado. Um cuidadoso estudo do sacrifício ritual revela aqui quão minucioso Deus foi acerca do que estava acontecendo ao corpo do sacrifício. Às vezes, sempre animal, hein? Às vezes o corpo era queimado sobre o altar. Outras vezes era queimado fora do arraial. Em outras ocasiões, Deus, o sacerdote e o ofertante compartilhavam porções do corpo do sacrifício do animal. Essas complexas exigências encontram seu cumprimento no sacrifício do corpo de Cristo. O sangue. Deus especificou muito bem acerca de como o sangue do sacrifício deveria ser usado. Às vezes o sangue era aspergido sobre as mobílias do tabernáculo, ainda que mais frequentemente era sobre o altar de bronze. No dia da expiação no dia da expiação, ou seja, Yom Kippur, uma vez por ano, o sangue era levado para dentro do Santíssimo Lugar e aspergido sobre o propiciatório pelo sumo sacerdote. Ali estava a arca. A arca era uma caixa de ouro, E tinha uma tampa, e essa tampa era chamada propiciatório, e ali em cima que era aspergido o sangue do sacrifício. Os rituais de sangue encontram seu cumprimento no sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós. As ofertas. Havia vários tipos de ofertas. Ofertas queimadas, ofertas de cereais, oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. As três primeiras, a queimada de cereais e pacífica, eram voluntárias e as duas últimas eram compulsórias, ou seja, eram obrigatórias. Havia a oferta do sacrifício de 2 aves para a purificação do leproso. Havia oferta de sacrifícios diários, havia oferta de sacrifícios do dia de sábado, havia oferta de sacrifícios das festas e havia a oferta do sacrifício da novilha vermelha e as águas, a purificação. Tudo isso está no livro de Números.
Este elaborado sistema sacrificial, com seus múltiplos e contínuos sacrifícios, foram dados por duas razões principais. Primeiro, para ilustrar que nenhum sacrifício de animal poderia efetivamente tirar o pecado do ser humano. Segundo, para apontar para o Cristo perfeito, sem culpa, cujo sacrifício de uma vez por todas ali na cruz removeria o pecado de todo ser humano. Foi a multiplicidade dos sacrifícios que levou a aliança mosaica a se tornar conhecida como a aliança de sangue. As 5 principais verdades que Deus revelou através do sangue das alianças. Primeiro, o sangue era uma voz, como uma voz que fala. Então, nós lemos em Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, veja, esse sacrifício, esse sangue vertido era uma voz falando, algo apontando para as pessoas, né? O povo de Israel, e para nós agora, o sangue de Jesus fala alto. Sangue é vida. Somente tenham, isso em Deuteronômio 12, 23, somente tenham o cuidado de não comer o sangue, porque é a vida, e vocês não devem comer a vida com a carne, ou carne com sangue, né? Então isso não era permitido ao povo de Israel. Terceiro, sangue é dado como expiação. Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Assim foi que Deus estabeleceu. Quarto, o sangue é evidência do derramar da vida. Nós vamos ver Deuteronômio 12, 16. Tão somente não comam o sangue, este deve ser derramado na terra como se fosse água. Quinto, o sangue é evidência do julgamento do pecado pela morte, né? Ao verter o sangue, a pessoa morre, o animal morre. O mediador da aliança. Ainda que as alianças adâmica, noética, abraâmica fossem caracterizadas pelo sacerdócio patriarcal, a aliança mosaica dá a mais completa demonstração de um culto sacerdotal. Vai evoluindo, né? E o sacerdócio mediador envolvia 2 pessoas em particular. Então, toda a tribo a quem pertenciam. Primeiro mediador foi Moisés, da tribo de Levi, agiu como rei do povo de Israel e, portanto, se tornou o mediador das palavras da aliança. Deus fala a Moisés, Moisés fala ao povo. Moisés era o mediador da outorga, da entrega da lei entre Deus e Israel. Deuteronômio 5, 22. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês junto ao Monte Sinai. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão com voz forte
e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Segundo mediador, Arão, também da tribo de Levi, agiu como sacerdote do povo de Israel, tornando-se mediador do sangue da aliança. Ele era o mediador expiador entre Deus e Israel. Foi da linhagem de Arão que saíram os sumos sacerdotes que ministravam a favor de Israel. Terceiro mediador ou mediadores, os levitas. Porque Israel falhou em entrar num sacerdócio nacional para ser uma nação de sacerdotes, Deus escolheu a tribo de Levi para ministrar diante dele. Foi a esta tribo que Deus deu a aliança do sacerdócio. Neemias 13:29 declara: lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. O livro de Levíticos foi dado primariamente para descrever os deveres sacerdotais e as ministrações em relação ao povo, os sacrifícios e o santuário do Senhor. Eram eles que cuidavam de tudo isso. O duplo sacerdócio, rei-sacerdote, de Moisés e Arão, prefigurava aqui o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio levítico prefigurava o sacerdócio de todos os crentes em Cristo Jesus. No tempo da nova aliança, que é o que nós estamos vivendo hoje, uma grande companhia, de sacerdotes levitas se tornou obediente à fé e, portanto, entrou no sacerdócio de Melquisedeque e no de Cristo. Então, hoje nós também somos mediadores entre Deus e as pessoas. Nós podemos interceder por elas, podemos pedir, podemos batalhar por elas, porque nós fomos constituídos sacerdotes em Cristo Jesus. Então é tremendo tudo isso que nós estamos aprendendo. Eu sei que é muita informação, mas você sendo aí curioso, investigativo, você pode aí fazer a sua pesquisa, você pode se aprofundar muito mais, porque para conhecer a Deus nós temos que conhecer a mente de Deus, o que Deus pensa, como Deus faz, como Deus planeja ou já planejou tudo, E isso só estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus é que nós conseguimos ter esta clareza. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.